A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu glorifico e exalto a Deus por mais um dia que Ele tem nos dado, Eu quero agradecer a Deus pela minha e pela família, por todas as famílias das nações e principalmente da nossa nação, nação brasileira. Eu quero deixar uma palavra para quem estiver ao alcance da minha voz, para quem tiver a oportunidade de ouvir essa mensagem. Eu quero recapitular a passagem de Samuel, pelo menos nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, quando Samuel estava morando com Eli, o seu pai adotivo, juntamente com os filhos de Eli, filhos esses biológicos, Ofni e Finéias. Eu quero recapitular todas as atitudes desses 4 homens. Aleluia. Eli, seus 2 filhos e Samuel. A Bíblia relata que Eli era de fato sacerdote, o sumo sacerdote que levava o pecado do povo perante a presença de Deus uma vez por ano, esperando de Deus o perdão, a misericórdia e a compaixão. Esse era o ofício de um sumo sacerdote, de um sacerdote. Só que a Bíblia relata que o mesmo sacerdote tinha 2 filhos, e filho de sacerdote se tornava sacerdote. Aleluia. Antes de se tornar sacerdote definitivamente, cuidava das coisas santas do templo do Senhor. Aleluia. Como tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas nem sempre foi assim. Eu quero abrir um parêntese para poder trazer para os nossos dias atuais. Sabemos que hoje nem sempre o pai é trabalhador, o filho será trabalhador. Sabemos que hoje nem sempre o pai se tornou um doutor e o filho vai se tornar um doutor. Mesmo que esse receba educação, mesmo que esse receba toda a instrução dos seus pais. Eu quero dizer que cada ser humano tem uma opção de escolha e todos sabem disso. E é direito do pai, ou melhor, dever do pai, ensinar o filho as melhores coisas, o caminho que vai andar e como vai prosseguir e como vai, aleluia, andar diante da sociedade. Mas a Bíblia diz, eu fecho parênteses, a Bíblia diz que os filhos de Eli não seguiram os passos do pai. Mas o que mais entristece é que o pai parecia concordar com as atitudes dos filhos, não repreendendo. Aleluia. Porque eu quero abrir outro parêntese para falar de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 32. Nós podemos ler o capítulo 1 todo, que é interessantíssimo. A Bíblia vai dizer que não somente aos que fazem, mas aos que consentem, aos que concordam, aos que aceitam com os que fazem. Isso é muito forte. Fecha parênteses. E ali, na verdade, os filhos de Eli, eles faziam coisas absurdas. Eles agarravam as mulheres dentro dos templos. Eles comiam as coisas santas dentro do templo. Eles desrespeitavam de uma forma absurda as coisas sagradas, as coisas de Deus. Aleluia. E Eli parece que passava a mão na cabeça dos seus filhos. Pois bem, eram os seus filhos biológicos. Aleluia. Eles eram violentos. Eles eram pessoas ruins. Aleluia. Mas estavam ali. Só que dentro desse mesmo texto, dentro dessa mesma história, dentro dessa mesma casa, aleluia, havia um homem chamado, ou melhor dizendo, uma criança chamada Samuel.
Aleluia. O que eu entendo com essa história, irmão, é que ao ver o proceder de Samuel, aleluia, não importa o lugar que nós estejamos, aleluia, não importa as pessoas que estão do nosso lado, o que elas fazem, aleluia. O que importa é que quando temos uma aliança, quando temos um compromisso, quando temos um chamado e temos ciência disso e queremos obedecer esse chamado de Deus, não importa onde estejamos, vamos fixar os nossos olhos no nosso chamado, no nosso objetivo, no nosso alvo, aleluia, e vamos cumprir, aleluia, aquilo que nos foi ortogado, aleluia. Samuel está diante coisas perversas, Samuel está diante atitudes, aleluia, que repugnava a Deus, aleluia, que trazia repugnação a Deus, aleluia, mas mesmo assim, a minha Bíblia, aleluia, fala, aleluia, que Deus chamou Samuel pelo nome e ele diz, fala que o teu servo ouve, aleluia, a mesma Bíblia fala nesse texto, aleluia, que naquela época não era, aleluia, não era notório Deus falar com alguém, aleluia, da forma que falou, aleluia. Deus, ele escolheu Samuel dentro, aleluia, de uma situação, aleluia, diversa, porque Samuel tem tudo, aleluia, para não andar certo diante de Deus. Samuel tem tudo, aleluia, para não fazer o certo diante de Deus e nem atender, aleluia, a vontade de Deus, porque ele tem todas as pessoas em volta deles, aleluia, porque Samuel via a olho nu, aleluia, as atitudes dos filhos de Eli. E o que mais deixava triste Samuel era Eli não tomar uma providência. E o que se tratava, aleluia, das coisas de Deus. Aleluia. Eu glorifico e exalto o nome daquele que era, que é e que será. O que pode, o que faz e o que sabe de tudo. O nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Aleluia. Mais uma vez eu repito, não importa onde você esteja, aleluia, e quem esteja em volta de você, você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que Ele te ordenou. Você sabe o seu encargo, o que você tem, aleluia, que fazer. Porque Deus já falou contigo. Aleluia. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Aleluia. José, aleluia, estava na casa de Potifar. Aleluia. E não, aleluia, se perverteu dentro do Egito. Aleluia. José, aleluia, foi para dentro, aleluia, do cárcere. Aleluia. E não se perverteu dentro do cárcere. Aleluia. E quando José vira governador, que agora ele é um homem mais importante do que já era pelo fato de ser um escolhido de Deus, mas agora ele é governador do Egito, aleluia, um país de primeiro mundo. E agora ele não se perverte com o poder que recebera. Aleluia. Daniel, quando chegou na casa, ou melhor dizendo, no palácio, onde havia um rei chamado Nabucodonosor, ele pediu, aleluia, ao governante da casa que não obrigasse ele a comer dos manjares do rei, mas que comesse só legume, e que mesmo comendo legume, ele não desfaleceria o seu rosto e continuaria saudável como todos os outros, ou melhor do que os outros, aleluia, que fossem comer dos manjares do rei. Ou seja, Ezequiel também, quando estava na Babilônia, porém Ezequiel não estava no palácio como Daniel, não recebera, aleluia, essa prerrogativa, mas ele estava na colônia, trabalhando como escravo na colônia, aleluia, ali na beira do rio Quebar, ele teve visões, aleluia. Ezequiel, história linda, porque Ezequiel, quando, aleluia, ainda estava com seus pais antes de ser cativo, Ezequiel esperava um chamado de sacerdote, assim como seu pai era sacerdote, um filho se preparava para ser igual, mas quando estava na Babilônia já cativo, aleluia, Deus chama ele como profeta para profetizar a casa rebelde, ou seja, Daniel está dentro da Babilônia, foi sequestrado do seu habitat natural, mas mesmo assim ele está atendendo o chamado de Deus. Irmão, eu não vou estender. Aleluia. Quero que você entenda que não importa onde você esteja, aleluia, não importa
com quem você esteja, porque às vezes somos obrigados a estar em alguns lugares, aleluia, que não é de repente confortável, mas Deus nos quer ali, aleluia. Eu tenho uma base bíblica, aleluia, disso. Jesus, quando veio, ele veio para os pecadores, por isso que ele sentou e comeu com os pecadores, mas mesmo assim não precisou pecar como os mesmos, aleluia. O que eu quero, aleluia, entender juntamente com meus irmãos é que quando temos ciência do que temos que fazer, só vamos fazer o contrário se nós escolhermos fazer. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.